Bom dia, 3 de agosto, nosso 20º dia, e hoje nosso bom dia especial vai para o Espírito Santo, aquele que não nos deixa, aquele que não nos deixa parar, aquele que mesmo sem força nos faz lutar, ele nos sustenta, ele não nos deixa, né? Ele está sempre aí comigo e com você, aonde você estiver, o Espírito Santo está aí nos ajudando, né? Nos impulsionando. Então nosso bom dia especial vai para ele. E hoje, né, eu quero falar dele, né, desse assunto que é tão precioso na nossa vida, né, na nossa vida cristã. Hoje a palavra é em Isaías 61, né, esse versículo tão conhecido, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Bom, o que nós sabemos é que o Senhor, né, quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo, né, para nos capacitar para fazer a obra que ele tem nas nossas vidas. Nesses 21 dias, nós já estamos aí, né, no 20º dia. Uma das coisas mais importantes da vida cristã é essa vontade, né, que nós temos de servir a Deus, de sentir a presença de Deus, né, de amar a Deus sobre todas as coisas. E com certeza nós somos impulsionados pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de purificar, ele tem o poder de nos revelar, de unificar, né, e principalmente de derramar esse poder na nossa vida, né? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, porque quando o Senhor deixa o Espírito Santo, que ele vai falar para vocês: olha, eu tenho que subir, mas eu vou deixar aí com vocês esse meu Espírito. Ele é a principal manifestação da presença da Trindade, da manifestação de Deus nessa terra. Ele vem conceder poder à igreja. E quando a gente vai lendo várias passagens em Isaías 32, ele vai falar: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E é tão maravilhoso, porque ele vai falar assim: então o deserto ele vai virar pomar, e o pomar tudo por bosque. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar, né? Quando a gente lembra que o Senhor fala, porque ele vai derramar o Espírito dele sobre aquele que é sedento. Olha só o que nós precisamos ser diante da presença de Deus. Eu e você, nós precisamos ser sedentos por essa presença. E ele diz: e aí eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção. Então é maravilhoso a gente pensar que quando eu estou sedento, quando a gente está num propósito desse de 21 dias, nós estamos buscando a presença do Senhor, e o que é derramado sobre nós é esse poder do Espírito Santo. É sensacional quando a gente lembra do Senhor Jesus quando ele vai para o deserto. Em Atos, em Lucas 4:1, a Bíblia vai falar que o Senhor Jesus foi para a tentação no deserto, e quando ele vai para lá, ele vai cheio do Espírito Santo. E depois de 40 dias, ele sai no poder do Espírito Santo de Deus. Então, que nesse momento, nesses 21 dias, você tinha o Espírito Santo, mas que você esteja saindo desse propósito, buscando ser cheio, né, do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Porque é à medida que eu e você vamos proclamando esse evangelho, é que a glória do Senhor vai sendo manifestada na minha e na sua vida. É quando a gente proclama a glória do Evangelho, é quando os discípulos proclamavam a glória do Evangelho, que a Bíblia vai falar que eles operavam milagres e maravilhas. E às vezes a gente vê pessoas operando milagres, e a gente fala: nossa, eu queria ser usado daquela maneira. Mas você pode ter certeza que à medida que você for proclamando esse Evangelho, proclamando o Senhor Jesus,
que vive na sua vida, através do seu testemunho principalmente, né? Quando você tiver essa intrepidez de falar sobre quem é você, quem mora em você, que independente das circunstâncias, você tem um Deus, né, que está dentro de você, que isso te dá força, isso te dá poder para que milagres comecem a acontecer. E são tantos milagres que nós precisamos na nossa vida, são tantos milagres que nós precisamos sobre a nossa casa. E é sensacional saber que à medida que eu tenho uma aliança com Deus, que eu vou e eu vivo aquilo que o Senhor me chamou para viver, eu tenho um compromisso com o meu Deus. À medida que eu caminho, acontecem milagres na minha vida. Então, o poder do Espírito Santo, ele nos dá coragem. A coragem que nos falta, essa coragem que o Senhor coloca dentro de nós, né? Então, é por essa palavra que nós temos que ler, é a palavra de Deus. Nós precisamos estar cheios dela, para que a nossa boca possa estar cheia dela. É tão lindo quando em Apocalipse o Senhor, ele vai proclamar, né, a igreja, ele vai dizer, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem. É isso que o Senhor tá nos convocando, olha, vem para perto de mim, vem para minha presença, né? Porque existe a boda do Cordeiro, é para esse lugar que nós estamos olhando. Por que eu e você suportamos tantas coisas nessa vida, né? As injustiças, tantas palavras às vezes que nós não gostaríamos de ouvir, tentações, provas, porque nós sabemos que existe um lugar que é preparado para nós. E quem vai nos ajudar a passar por tudo isso que nós passamos, por esse problema que você está passando e que tem sido tão difícil para você? Você precisa estar cheio do poder do Espírito Santo. Outra coisa que a Bíblia fala que eu e você podemos ter são os dons espirituais. A Bíblia diz, através de Paulo, mas um só. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Você precisa procurar, né, os dons que combinam com você. Eu sei que por mais que a gente ache bonito um dom, mas nós precisamos, Senhor, eu quero um dom, eu gosto desse dom. Se for a tua vontade, me dá ele, mas eu quero um dom. Eu quero estar cheio do poder do Espírito Santo para que eu, através dos dons espirituais, eu possa manifestar o teu reino nessa terra. Que nós somos embaixadores desse reino. Nós precisamos manifestar o reino de Deus, a presença desse reino aqui nessa terra. E nós vamos fazer isso através dos dons espirituais. Então nós não podemos aceitar não ter dons, né? Nós precisamos buscar os nossos dons, nós precisamos aperfeiçoar os dons. Às vezes a gente fica tão ali ligado em dons assim sobrenaturais, e a Bíblia vai falar de tantos dons que nós podemos ter, né? Porque o Espírito vai distribuir como lhe apraz. É isso que vai falar 1 Coríntios 12, 11. Outra coisa que o Espírito Santo manifesta na nossa vida é na nossa vida de oração. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma meta espiritual por dia, orar, né? Ficar de pé, falar com o Senhor, porque a Bíblia vai falar, olha, a gente não sabe orar como convém, mas se você ler a Bíblia, se você tem um Espírito que está buscando sempre o Senhor, que fala, Deus, eu tô aqui, manifesta o teu reino sobre a minha vida, manifesta o teu reino sobre a minha vida, porque a gente tem que aprender a orar também, né? Orar em cima da palavra, mas o Espírito Santo, ele, através de nós, ele vai exprimir, ele vai falar com o Senhor através de gemidos inexprimíveis. Então, por mais que às vezes a gente está naquele dia difícil, que a gente tenha dificuldade, o Espírito Santo está ali, né, falando pelo nosso coração. Por isso que a gente manda música, porque ali através da música você já consegue orar, os seus lábios já conseguem ali buscar ao Senhor. Então é tão importante, né, a gente olhar e dizer, não tem problema. Hoje eu não estou conseguindo orar, mas o Espírito Santo de Deus, ele, através da minha vida, ele vai manifestar o poder de Deus, né? Então, o Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não nos deixa sozinho. Ele quer, através da sua busca, mudar a sua história. E ele coloca alguém altamente capacitado na nossa vida. Queridos, as nossas guerras espirituais. A Bíblia vai falar, né, que nós vamos vencer a oposição espiritual, as guerras espirituais, através desse poder. Então, olha, né, são coisas que
Somos nós que precisamos querer. Isso tem que nascer aqui no nosso coração. É a gente que tem que ir atrás, né? E a gente precisa falar, Deus, eu quero isso. Você tá ouvindo essa palavra aí? Você precisa falar, Deus, eu quero. Eu quero acreditar, né, que isso é real. Por quê? O Senhor, Ele nos dá discernimento de espírito. A Bíblia fala assim, ó, em Mateus 12, 28. Se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E a gente vai ver os discípulos expulsando demônios, né? A gente vai ver ali Paulo tendo discernimento do Espírito através daquela menina. Então a gente vai ver tanta gente que através do Espírito Santo de Deus, o ministério deles foi avante. Então, por mais que seja difícil o que você está enfrentando, lembra que você tem poder para expulsar demônios. Nós estamos manifestando, nós estamos falando, olha, o reino de Deus é chegado. Porque até os espíritos malignos, eles precisam sair quando esse reino de Deus chega. Olha, e tudo isso nós só vamos alcançar se nós deixarmos o Espírito Santo fazer a outra função que ele tem para fazer na nossa vida, que é quando o Espírito Santo nos purifica. Por isso que fala que ele é santo, porque ele nos leva à santidade, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então que ele possa, nesses 21 dias, ter nos mostrado aquilo que precisa ser purificado dentro de nós, né? Como eu disse no devocional de ontem, aqueles espíritos resistentes, que nós damos liberdade a eles de fazer morada no meio de nós. Então nós vamos pedir ao Senhor, né, que nos mostre, que a gente faça essa limpeza na nossa casa, no nosso coração. Porque é no dia que a gente fizer aquilo que a gente falou sobre ontem na devocional, tirar essas resistências espirituais, espíritos que a gente convive com eles, que o Espírito Santo vai nos purificando. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Muito obrigada, Deus, porque nós temos o nosso maior exemplo de Jesus, que entra cheio e depois sai no poder. E é assim que nós queremos viver a nossa vida, no poder. Nós não queremos aceitar, ó Deus, as afrontas que Satanás tem colocado sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E também, ó Pai, nós queremos purificar. Nós queremos, ó Pai, nos encher para que nós possamos enfrentar as nossas dores, para que nós possamos enfrentar este mundo que tem nos jogado para um lado, mas nós queremos ser jogados para a Tua presença. Nesse 20º dia, nos ajuda, Senhor, a ter fome e sede de Ti. O Senhor nos ungiu para proclamar o Teu Evangelho. O Senhor nos ungiu, ó Deus, para pregar, para quebrantar corações, para anunciar as boas novas. Que nós possamos cumprir essa missão. E para isso, nós precisamos de Ti. Fica conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Oh, maravilha, Marília, queridos, é tão bom falar dele, porque a gente fica cheio dele, né? E a gente não quer parar nem de falar, porque é lindo ver ele manifestar, que ele manifeste isso aí no seu coração, que você tem esse desejo, né, do seu coração queimando de amor por ele. A Marília colocou assim, nossa caminhada é árdua e temos um professor para nos conduzir, que é esse Espírito, né? A Isabel colocou amém, glória a Deus, Jesualda, a Ana, a Marília, né? O Antônio, tantas pessoas aqui colocando bom dia, amém, né? Que o Senhor nos abençoe, para você que está aí, Dai, Doralice, bom dia para todos, Deus abençoe. Elisa, bom dia, obrigada, amor, Deus abençoe. A Juliana, bom dia, Júlio, um sábado extraordinário a todos, em nome de Jesus. Então, para você que está aí, né, que o nosso dias, beijo, Camila, Paulinha, que o Senhor te abençoe e eu te espero amanhã no nosso 21º dia. Só dar um recadinho, depois eu vou colocar no nosso grupo. Muita gente tem me perguntado se as lives vão ficar gravadas. Todas elas já estão na playlist do YouTube, tá? Então, se você quiser fazer sua devocional com as mulheres da sua igreja, né, com o grupo da sua igreja, você consegue fazer sim, tá? Eu tenho recebido essas perguntas, tá lá no YouTube. Todos, se você quiser me perguntar a playlist, eu te envio, mas também vou enviar no nosso grupo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente se encontra, que até amanhã. Tchau!